Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de ciências sobre os seres vivos no meio ambiente, no nosso ambiente. Então, essa aula vai trabalhar sobre o nosso ambiente, sobre os nossos animais, sobre a sua importância. Então, vamos começar a nossa aula. Então, vamos primeiro fazer a nossa rotina. Então, vamos lá. Peguem o caderno de ciências e escrevem lá embaixo. Escola Municipal Governador Jaime Canete Júnior. E nós estamos no mês de novembro. Então, vamos começar relembrando a nossa rotina do nosso semáforo do comportamento. Como vocês se saíram nas atividades? Vocês fizeram todas as atividades? Se sim, então, que legal, parabéns! Nós estamos no verde do nosso semáforo. Se vocês não fizeram, deixaram uma sem fazer, vamos melhorar pra gente ir pro verde, tá bom? E nem aqui no vermelho, não vamos ficar nesse vermelho, tá? Vamos passar bem longe. Então, vamos realizar todas as atividades, porque é muito importante a gente sempre obter mais conhecimento. E para isso, a gente tem que sempre ficar no verde. Então, vamos lá, tá? Espero que vocês tenham feito todas as atividades, tá? Então, vamos começar a nossa aula sobre o nosso ambiente e os nossos animais. Então, vamos comigo! Desde 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho. Entende-se como o impacto ambiental o resultado das ações humanas ou os acontecimentos naturais que se manifestam através da alteração brusca do meio ambiente, como a erupção vulcânica, o terremoto, o processo erosivo, a construção de uma barragem, dentre outros exemplos. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. E tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos e entre outros. Existe também algumas poluições que afetam muito no meio ambiente, como por exemplo a poluição atmosférica, que é a poluição do ar causada pela emissão de gases considerados poluentes, como por exemplo as usinas e as fábricas. Também existem a poluição fluvial, corresponde à poluição ou alteração química da composição da água dos rios, dos lagos, envolvendo também os impactos gerados sobre as reservas da água doce. Também existe a poluição oceânica, que é a poluição das águas oceânicas, que é um problema de maior proporção que a gente imagina, porque essa degradação, essa devastação, ela pode resultar na extinção de muitas espécies, como por exemplo os bichos, os animais que são essencial na nossa vida. Os lixos são os piores causadores que afetam a extinção dos nossos animais e do nosso meio ambiente. Também existe a poluição dos solos, que afetam não somente os recursos utilizados para a produção agropecuária, mas também afetam todo o nosso solo, como os agrotóxicos, que são no combate às pragas, que afetam muito o solo. Existe a poluição sonora e a visual, que é o excesso de ruídos gerados pelo trânsito e também por equipamentos eletrônicos, instrumentos de construção civil e entre outros. A visual, ela é causada pelo excesso de publicidade, de formas como
cartazes, outdoors, são aqueles que a gente vai passando pelas cidades e a gente encontra aqueles outdoors grandes com bastante colorido, e isso afeta na poluição visual. E daí vocês conseguem perceber, imaginar esse planeta sem os animais? Talvez você nunca tenha pensado a respeito disso, mas os animais estão sempre presentes no nosso cotidiano e muitas vezes não damos contas da sua presença, não ligamos muito. Se entendermos que essa pergunta, o universo ecológico, vamos perceber que sem os animais habitando no nosso planeta Terra, a vida simplesmente iria se extinguir. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e vamos entender juntos a importância dos nossos animais. E você consegue entender que os animais, eles cumprem um papel muito importante para o nosso equilíbrio na Terra, no nosso planeta, pois são os principais responsáveis pela respiração. Um fenômeno que é capaz de equilibrar todo a nossa planta, a nossa fotossíntese. Mas de que forma que isso é? A fotossíntese, ela precisa de luz solar, a água e o gás carbônico para produzir açúcar. Os animais, ao respirarem, eles quebram essas moléculas e absorvem a energia armazenada, liberando a água e os gases carbônicos, que é fundamental para a vida vegetal, ou seja, para as plantas, os nossos legumes, vegetais, nossa vegetação que utiliza no nosso dia a dia. Então, a gente tem que lembrar que o meio ambiente é muito importante e os nossos animais ainda mais, porque sem os nossos animais o meio ambiente iria ficar devastado, completamente acabado. Então a gente tem que sempre ajudar na preservação do meio ambiente para que os nossos animais não se fiquem perdidos, em extinção. Então é sempre importante a gente lembrar que existem várias poluições. Então a gente evitando pelo menos uma poluição já vai ajudar muito na nossa vida, no nosso planeta Terra. Então, pessoal, esse foi um resumo sobre o nosso conteúdo, sobre o meio ambiente e os nossos animais, de como ele é importante. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e entender o nosso conteúdo de hoje, para a gente poder realizar algumas atividades agora. Então, vocês conseguiram entender a importância de cuidar do nosso meio ambiente, de cuidar dos nossos animais? Vocês conseguiram entender a gravidade da gente não cuidar deles, da gente simplesmente deixar acontecer, da gente jogar lixos nos rios, nos mares? Vocês conseguiram compreender a importância de não fazer isso? Que isso realmente degrada tudo, coloca os lixos nas águas, afetando a vida dos nossos animais, principalmente os aquáticos e os nossos animais terrestres, tá? Então agora nós vamos realizar algumas atividades sobre esse conteúdo e eu espero que vocês tenham compreendido para a gente poder ir agora, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai realizar a nossa primeira atividade, que está escrito assim, está aparecendo aí do ladinho para vocês. Cuide bem da natureza. Todos nós dependemos dela. Essa frase explica bastante tudo aquilo que a gente conversou hoje na aula, né? Devemos cuidar, preservar a nossa natureza e os nossos animais, porque a gente realmente depende delas, tá? Então ali tem uma imagem, tem um sol, tem uma vaca, tem vários animais, tem várias coisas importantes ali, como a água, a terra, né? O ar, o céu, o sol, muito importante. Então ali embaixo tem a questão que está escrito assim: quais os animais que aparecem nessa gravura? Então quais são os animais que aparecem nessa imagem? Vocês vão ver, vão escrever embaixo todos os animais que vocês conseguirem enxergar aí que aparecem nessa foto. Escreveu? Vamos para a próxima pergunta, que é: além dos animais,
O que você vê que é útil para nós? O que vocês vê nessa imagem que é muito importante, que é útil para a gente no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na Terra? O que vocês vê que é importante, que a gente não consegue viver sem? Então vocês vão escrever aqui, tá? Além dos animais. Os animais vocês já vão escrever na primeira questão. E essa última questão é o que vocês vê que é muito importante para nós. Então vocês vão escrever e já eu volto aqui pra gente corrigir. Pessoal, voltei e agora eu vou corrigir com vocês essa questão. Então vamos lá. Quais são os animais que vocês veem nessa foto? Eu vejo um sapo, vejo um tatu, uma vaca, uma borboleta, um pássaro, uma vespa também ali bem pequenininha. Então eu vejo esses animais. Se vocês conseguiram ver outros, não tem problema. Se foi o que vocês conseguiram ver, tá bom? E depois, na próxima pergunta além dos animais, o que é importante que vocês veem nessa foto? Pra mim, é importante as árvores, a água, a terra, o solo, né? As flores, o sol, as montanhas lá atrás. Então, isso é muito importante. Se vocês colocaram isso, muito bem, parabéns. Se não colocaram, não tem problema. Bom? Então vai estar aparecendo aí na tela para vocês agora a resposta e vocês verem se vocês acertaram. Agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa segunda atividade, que tá aparecendo aí do ladinho para vocês já. E leia as palavras e retire duas com as iniciais abaixo para formar o abecedário ecológico. Então, vocês podem ver que tem várias imagens do ladinho de animais, tem frutas, tem várias coisas legais. E vocês vão procurar aqui, nessa listinha que tem aqui no meio, as palavras, vocês vão procurar as palavras que iniciam com a letra do alfabeto. Então, lá embaixo tem assim, a letra A, B, C, até o Z. E tem um espacinho para vocês colocarem. Então, vocês vão procurar nessas várias palavras que tem no meio, duas palavrinhas que começam com a inicial A, com a inicial B. Tá bom? Se vocês não conseguirem achar duas ou nenhuma, não tem problema. Se vocês conseguirem achar uma, tudo bem. Se vocês não conseguirem achar nenhuma, também tá tudo bem. Depois a gente volta aqui, depois eu volto aqui pra corrigir com vocês, tá bom? Já eu volto. Vamos lá fazer essa atividade. atividade, já está aparecendo aí na telinha para vocês a resposta. Então vamos lá. Andorinha, alecrim. Na letrinha A. Na letrinha B, bambu,
besouro. Na letrinha C, coelho, camarão. Na letrinha D, dourado. Na letrinha E, escorpião e esquilo. Na letrinha F, figo e formiga. Na G, grilo e garça. H, hipopótamo. I, ipê. J, jabuti, jabotá. L, lontra, lagartixa. M, margarida e marimbondo. N, naja. O, de orquídea e ouriço. P, de perereca e palmeira. Q, de quiabo. R, de rato. S, de seriema e sapo. T, de tartaruga e tatu. U, de urubu. V, de vagalume. X, de charu, que é um bagre, é um peixe. E Z, de zebra. Então, pessoal, já está aparecendo aí na telinha para vocês. Corrigem se vocês escreveram esses animais, tá? E essa foi a nossa atividade, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre os animais, o meio ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante e que a partir de hoje vocês sempre pensem: eu vou preservar o meio ambiente e os animais, porque sem eles eu não consigo viver. Então, vamos sempre ajudar a preservar o nosso meio ambiente, porque sozinho a gente não consegue, mas juntos somos mais, a gente consegue, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido o nosso conteúdo de hoje, tá bom? E até uma próxima, até mais, tchau pessoal, fiquem com Deus, beijos, tchau!